Então os amigos internautas já viram que a programação de hoje vai ser muito bacana. E também um pouco antes vamos ter o louvor com o pessoal dos cânticos. Então aguardamos vocês e a programação começa em seguida aqui no nosso canal da Igreja Adventista do Iguatemi. Curtam, compartilhem, convide pessoas para que assistam ao vivo aqui no nosso canal IASD Iguatemi Porto Alegre. Bom dia, pessoal. Estamos aqui com o pastor Javes essa manhã. Ele vai nos dirigir uma grande fortaleza que precisa ser vencida. E assim como Deus esteve com o seu povo naquele dia, hoje Ele quer estar com você. Ao cantar a música, se você tem desejo de abrir seu coração a Deus e pedir algo, você pode vir aqui à frente para que nós venhamos orar. Se você também quer agradecer a Deus por alguma grande bênção, esse também é um momento que nós vamos orar e entregar nossa vida a Deus. Com Deus. Santo e bondoso Deus, mais uma vez nós nos colocamos de joelhos em Tua presença. Reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu poder, acima de tudo reconhecemos o Teu amor. Em nosso coração existem muitos pedidos. O Senhor os conhece bem. Mas mais uma vez estamos aqui no Teu altar para colocar a nossa vida nas Suas mãos. Para que na nossa vida seja feita a Tua vontade. O Senhor conhece nossos problemas. Sabe que temos em nossa vida ou na vida daqueles a quem amamos problemas de saúde. Sabe que temos problemas financeiros, problemas familiares,
uma batalha espiritual em nosso coração. E não temos mais a quem pedir socorro senão ao Senhor. Por amor do seu Filho que um dia morreu na cruz, nós agora suplicamos a tua ajuda. Para que o Senhor esteja ao nosso lado, nos dando a mão, nos levantando e nos conduzindo no caminho da tua verdade. Para que nossa vida seja transformada. E que ao ela ser transformada, nós possamos testemunhar, mostrar a outras pessoas que quando aceitamos a tua vontade, quando lhe obedecemos, o Senhor nos abençoa por amor do sacrifício do seu Filho. Uma bênção nós pedimos hoje a cada visitante que está aqui, que sintam bem na sua casa e que desejem voltar para cada vez mais aprender da sua palavra. Pedimos uma bênção ao pastor Jabes, que irá repartir o teu pão, que ele mais uma vez seja iluminado por ti e que a verdade que ele aqui colocar, ela possa fazer a diferença em nossa vida. Intercedemos também pelo nosso pastor, o pastor Ibson, que o Senhor possa abençoá-lo, bem como a sua família, que ele possa continuar sendo sempre uma bênção à nossa igreja. Abençoa cada um, Senhor, a todos os teus adoradores, e que hoje nós possamos fazer algo para abreviar a tua vinda por Jesus. Amém. Coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Nesta manhã de sábado, estendemos mais uma vez a nossa saudação e boas-vindas a todos que vieram à casa do Senhor louvá-lo em espírito e em verdade. Nós desejamos que as bênçãos celestiais recaiam sobre cada um de nós e que o nosso coração esteja repleto de gratidão e louvor para com o nosso Salvador. A esperança do cristão é estar com Jesus nas mansões celestiais muito em breve. E além desse desejo, nós também estaremos livres do pecado para toda a eternidade. Que bênção, que alegria, que esperança. E nesse momento eu quero convidá-los mais uma vez a elevar as suas vozes ao nosso Salvador, cantando essa esperança que Cristo nos dá de estarmos muito em breve nas mansões celestiais. Louvemos ao Senhor com todo o nosso coração. Mansão sobre o monte. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Só as mulheres. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Só os homens. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças
correr e a brincar. Todos terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Aves cantando nas capas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Amém. Que muito em breve possamos concretizar essa esperança de estarmos com Deus muito em breve na Canaã Celestial. Continuando o nosso louvor a Deus, convido nesse momento a se colocar em pé e com o mesmo espírito de gratidão, reverência, adoração e esperança, continuemos o nosso louvor a Deus nesse momento. Podemos ver sinais do fim na terra e no mar, doenças, fome, guerra e dor, angústia entre as nações, mas em meio a tanta aflição começo a me alegrar, pois eu sei que se aproxima nossa redenção. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus para sempre. Nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá. Eu vou para o céu. É reino contra reino, nação contra nação, aumento de maldade, de ódio e traição, pois agora é o tempo de guardar bem firme a nossa fé, na bendita esperança da promessa de Jesus. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus para sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá. Eu vou para o céu. Logo veremos no mar nuvem Cristo retornar, cheio de glória, honra e poder vir anunciar. Quem for fiel, eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus para sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá. Eu vou para o céu, pois Cristo virá. Minha espera vai terminar. Logo Cristo virá. Eu vou para o céu.
Amém? Preparando o nosso espírito para a mensagem pastoral nesta manhã. Ainda elevemos o nosso pensamento aos senhores. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Oremos. Amado Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor concede ao seu povo de achar-se reunido diante da sua presença neste santo lugar. Temos a mais plena convicção de que o Senhor é santo, justo, verdadeiro, mas também bondoso, amorável, compassivo, misericordioso. E diz a sua palavra que o Senhor sente prazer em ver o ajuntamento do seu povo, e toda vez que o seu povo se reúne, o Senhor está presente para abençoá-lo. É confiando nessas promessas que nós nos entregamos ao Senhor, pedindo a ação do Espírito Santo entre nós nos momentos que irão se seguir. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Está conosco hoje o pastor Jabes Salcedo, ele é do distrito de Alvorada. Pastor, senta-se bem no nosso meio. Seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo lhe use nesse momento. Muito bom dia a todos. É a primeira vez que eu venho pregar a essa igreja. Eu sou pastor há 16 anos e é uma alegria para mim e para minha família estar aqui com vocês. Eu não estou sozinho hoje, a minha esposa me acompanha. Eu peço a ela que fique em pé, a Helenise e os dois meninos, o Jonatas e o Guilherme. Não é? E hoje eles estão felizes porque vieram conhecer uma outra igreja. Uma igreja que eu creio que até hoje eles não tinham assistido a nenhum culto aqui. Por isso, a razão da nossa alegria. Eu creio que esse é o momento da pregação da palavra, é o momento em que vocês esperam que Deus fale alguma coisa a vocês. É assim que funciona a mente humana. A gente vem à igreja, há momentos em que a gente vai louvar, em que a gente vai orar, testemunhar, e há momentos em que a gente também vai querer ouvir o que Deus tem a dizer, né? E esse é o momento da pregação da palavra, por isso eu quero convidá-los para abrirem a Bíblia, tomarmos o livro de Deus nas mãos e vamos abrir a Bíblia em Isaías, no capítulo 6, um dos textos básicos da nossa reflexão espiritual nesta manhã. O outro texto que nós leremos posteriormente é Apocalipse. Nós leremos também um dos capítulos do livro de Apocalipse, mas agora nós vamos ler com vocês Isaías capítulo 6
e nós leremos juntos do verso 1 até o verso 6, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Eu começo a reflexão sobre esse texto formulando 2 perguntas a cada um de nós que aqui estamos. A primeira delas: qual é a visão que você tem de Deus? Quando você pensa em Deus, o que vem à sua mente? Porventura é Deus para ti um Pai bondoso, amorável, misericordioso? Ou na sua mente Deus é um ser onipotente, onipresente, onisciente, mas um ser muito distante? Alguém que está muito longe. Pode ser que na mente de alguns Deus seja o ser supremo do universo, que criou o universo, criou o nosso planeta, e como diz o deísmo, criou leis de causa e efeito e nos entregou a elas. E assim sendo, uma vez que Ele está numa esfera muito distante da nossa, muito longe de nós, Deus não interfere nos nossos negócios. Ele não tem participação na nossa vida. E alguns vão mais além, chegam ao ponto de dizer, quando vem acidentes, catástrofes naturais, quando vem a maldade do ser humano se perpetuando em nosso mundo, algumas pessoas dizem: Deus não existe. Se Ele existe, é um Deus muito desinteressado, é um Deus muito frio com as nossas questões. E eu sei que muitas vezes nós lemos essa porção de Isaías, olhando o texto de diferentes maneiras, analisando o encontro que Isaías teve com Deus. E é interessante que Isaías, ele foi um homem que esteve muito perto de Deus. Profeta Isaías, ele esteve durante mais de 50 anos diante dos reis de Judá, profetizando, falando sobre o amor de Deus. O momento em que Isaías foi profeta diante do povo de Deus, o povo se achava muito longe de Deus. Quando você lê o livro de Isaías, você vê que o distanciamento do povo de Deus era tão absurdo, havia um abismo entre a igreja e Deus, de tal maneira que Isaías chega ao ponto de dizer que até mesmo os animais, como o boi, ele tem um texto que ele diz no capítulo 1 que o boi tinha conhecimento de quem era o seu dono, e ele tinha sentimentos de afeição pelo seu dono, mas Deus, através de Isaías, diz assim: eu lamento muito. Deus faz uma exclamação, um lamento, ele diz: o meu povo não entende, o meu povo não me conhece. E essa falta de conhecimento de Deus fez com que o povo começasse a praticar idolatria, bruxaria, a maior parte deles se tornou alcoólatra, e você começa a ler o livro de Isaías, e quando você vê quão longe esse povo foi de Deus, você vê realmente que a missão desse homem de Deus diante do povo foi muito árdua. Tanto é que a vida dele termina, a literatura judaica diz que a vida de Isaías termina, aquele homem de Deus já idoso, colocado dentro de um tronco de madeira e serrado ao meio.
A vida dele termina com o martírio. O término da vida de Isaías é uma demonstração de quão longe o povo foi de Deus. Agora, a explicação que ele dá em todo o seu livro, nesse evangelho, que é o evangelho de Isaías, a explicação que ele dá, ele diz, tudo isso aconteceu porque o povo deixou de conhecer a Deus. O conhecimento de Deus, a visão que nós temos de Deus, a opinião que nós temos de Deus, ela afeta toda a nossa vida. Por exemplo, se porventura isso acontece, você cometer um equívoco na sua vida espiritual. Se porventura na sua vida espiritual você, em algum momento da sua vida você se achar muito longe de Deus, a sua atitude vai depender da visão que você tem de Deus. A maneira como você vê a pregação do Evangelho, a importância do impacto esperança, de falar do amor de Deus para outras pessoas, tudo isso depende da visão que você tem de Deus. E a grande verdade é que assim como a visão do povo de Israel sobre Deus foi afetada, a opinião sobre Deus foi obliterada, a grande verdade é que a nossa opinião, nós ocidentais, principalmente nós ocidentais, nós temos uma visão errônea sobre o caráter de Deus. Essa visão errônea que nós temos sobre o caráter de Deus, ela decorre da interferência da chamada teologia clássica medieval. A opinião romana, da religião romana sobre Deus, que ensinou para as pessoas a ideia de um Deus vingativo, de um juiz impostor, de um Deus que está espreitando desconfiado a tua vida e que ele vê todas as coisas. E uma vez que esse Deus vê todas as coisas, ele tem a intenção de te punir, ele tem a intenção de, vou usar uma expressão bem popular, esse Deus ele tem a intenção de ferrar você e de destruir você. É por isso que muitos de nós, quando nos ajoelhamos para falar com Deus, nós não conseguimos estabelecer uma ligação com Ele. É porque a nossa mente foi manipulada, talvez imperceptivelmente, talvez quando alguém dizia assim, quando nós éramos pequenos, e fazíamos algumas coisas erradas, e a verdade da vida é que nós crescemos e nos tornamos adultos, e às vezes ainda fazemos coisas erradas. E toda vez que nós fazemos coisas erradas, ecoa aos nossos ouvidos as palavras de alguém que nos disse assim, cuidado menino, Deus está vendo, Deus castiga e Deus vai pôr o dedo na sua moleira. E alguns de nós ainda vamos mais além, porque nos assentamos às vezes na cadeira desse Deus imaginário. Não do Deus real, não do Deus verdadeiro, mas nos sentamos na cadeira do Deus imaginário. E ao sentarmos na cadeira do Deus que nós imaginamos, quando os outros erram, nós os fulminamos. Nós os declaramos culpados, ou nós os declaramos inocentes. E algumas pessoas chegam para mim quando morre um irmão e perguntam assim, pastor, será que ele vai estar no céu? É a tendência humana do ser humano, do Deus imaginário, que se porventura havia na vida dessa pessoa um erro, algum equívoco, alguma coisa no passado que não ficou bem resolvida, então essa pessoa não tem direito à entrada no céu. E então, muitas vezes as pessoas olham ali, né? Eu me lembro de uma cerimônia fúnebre que eu fiz, que uma irmã da falecida me procurou e me dizia o seguinte, o que o senhor vai dizer? Eu quero te perguntar essa manhã, quem é Deus para você? Por acaso você foi influenciado pelo catolicismo romano medieval e você crê no Deus que fez com que milhões e milhões de pessoas fossem mortas, assassinadas em instrumentos de tortura quando ocorreu a Inquisição? Por acaso crê você também num outro formato de um Deus imaginário que também as religiões formularam, porque a reação a esse modelo religioso que trouxe essa ideia de Deus foi a ideia de um Deus paternalista, um Deus vovô, um Deus que anula suas próprias leis, um Deus que se torna mutável e um Deus que autoriza o pecado e assina embaixo. São duas visões opostas sobre Deus.
De alguma forma, eu e vocês, nós somos influenciados por essas visões. Mas, pela graça de Deus, Deus nos concedeu um livro completo sobre o seu caráter, que chama-se Bíblia Sagrada. Quando você vai à Bíblia, você não deve ir à Bíblia porque na Bíblia, você vai se tornar um homem mais sábio, ou porque você vai ter conhecimento de causa para debater com alguém, ou porque você deve ir à Bíblia com um único propósito. O propósito que o povo de Israel evitou, que é simples e objetivo. O propósito de irmos à Bíblia é um só, não existe dois, não existem três. O propósito é conhecer a Deus. E Isaías, naquele dia em que ele teve essa visão de Deus, ele começa a compreender quem é Deus. A primeira impressão que ele tem de Deus, e é interessante que a Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus. O que Isaías e João veem em ambas as visões, eles veem a glória de Deus. Eles têm uma visão da figura de Deus. Eles têm uma visão do poder glorioso de Deus assentado no seu alto e sublime trono. E o que ele vê impactante é algo que o ser humano não está preparado para ver. E as Escrituras nos ensinam que nós não somos aptos para ver a glória de Deus, mas Isaías vê a glória de Deus. Quando ele vê a glória de Deus, da presença de Deus emana aquilo que nós chamamos de justiça e santidade. E logo que Isaías vê a Deus, ele tem uma impressão profunda de duas coisas essenciais para nós. A primeira delas, Deus é santo, Deus é justo, Deus não conhece pecado, Deus abomina o pecado, Deus é perfeito. Deus é a personificação da pureza, da justiça e da santidade. Esses atributos, essas virtudes, estão inerentemente atreladas à própria pessoa de Deus, nasceram de Deus e são provenientes de Deus. Quando esse jovem vê isso, o que acontece com ele? É a mesma coisa que acontece comigo e contigo. Quando nós lemos a Bíblia, quando você vem à igreja, quando você estuda uma lição da escola sabatina que fala sobre a lei de Deus, que mostra o quanto Deus é santo, o quanto Deus é justo, o quanto é verdadeiro, o sentimento que a gente tem é realmente esse. A gente se sente um nada. A gente se sente pecador. E lendo essas páginas da Bíblia, eu cheguei a uma conclusão inequívoca, que é a seguinte: se você está perto de Deus, se você tem procurado conhecer a Deus, se você de alguma forma sabe quem é Deus, então você sabe que você é o pior dos pecadores. Quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais beleza, mais justiça, mais santidade nós veremos. Por conseguinte, mais pecadores nós nos tornamos. Quanto mais longe nós estamos de Deus, quanto menos tempo nós gastarmos na comunhão com Deus, melhores nós nos sentiremos. É interessante isso. Essa é a lógica. É por isso que o primeiro passo para que a nossa relação com Deus ela melhore é realmente buscarmos conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, nós entendemos quem de fato nós somos. Isaías vê a beleza, a sublimidade do caráter de Deus, porque ele vê o quanto Deus é justo, o quanto Deus é santo. E quando ele vê, ele exclama, ele diz, talvez com a voz embargada, com muitas lágrimas nos olhos, ele diz: ai de mim, coitado de mim, eu sou um homem de lábios impuros, de pensamentos impuros e de palavras impuras. E o problema, o que piora isso, é que eu ainda vi com os meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isso chama-se consciência da própria pecaminosidade. Certo? Ele chega a essa conclusão. Então, meus irmãos, ele descobre a segunda verdade sobre Deus. Deus é santo
imutável, justo, mas diz a palavra de Deus que por ordem de Deus, um serafim voa para ele e toca os lábios dele, toca a vida dele, toca a mente dele, o corpo dele com uma brasa viva, que faz com que na presença de Deus ele seja lavado, ele seja limpo e ele seja completamente purificado. Aqui ele descobre a segunda verdade sobre Deus. Deus é justo, Deus é santo, é perfeito, mas Deus não é inflexível. Deus é perdoador, Deus é amorável. Deus sente prazer em nos lavar e nos purificar dos nossos pecados. Aliás, olhando as Escrituras, essa é a grande especialidade de Deus. Deus não mostra os nossos erros para nos destruir, para nos condenar. Deus não mostra os nossos erros para nos trazer baixa autoestima ou para fazer com que você se sinta o pior dos seres humanos. A voz de Deus, ela mostra a nossa realidade nua e crua. A nossa vida diante de Deus, ela se acha evidente, ela se acha esclarecida, não há nada que possa ficar escondido diante de Deus. Alguns irmãos estudando a lição da escola sabatina entraram em parafuso, porque eles ficam pensando, mas será que Deus realmente, ele não sabe que eu sou uma pessoa correta? Alguns ficam pensando, como que Paulo escreveu tudo isso? Ele falando sobre a lei de Deus, e algumas pessoas têm um raciocínio muito simplista, eles simplesmente reduziram a lei de Deus e eles dizem, olha, adultério é pecado, é feio adulterar, transgressão do sábado é pecado, roubo é pecado, é feio roubar, corrupção é feio. Alguns pensam assim, tantas coisas são ruins, matar é pecado, é horrível. Alguns chegam ao ponto de dizer, para quem pratica essas coisas, não pode haver salvação. Mas preste atenção num detalhe, essas pessoas simplificaram demais a lei de Deus. Quando você analisa a lei de Deus, que é a expressão do caráter de Deus, da pureza, da justiça e da santidade de Deus, você chega a uma conclusão. Esse Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, esse Deus que sabe o que eu pensei ontem, antes de ontem, esse Deus que lê os meus pensamentos, eu não tenho como impressionar esse Deus com as minhas obras. Nem você. Não é possível. Talvez, com o microfone na mão, com a Bíblia aberta e com o meu terno aqui à frente, talvez eu possa impressionar alguém aqui, mas não a Deus. Deus lê, Deus sabe, Deus vê, Deus conhece. Mas a mais sublime verdade das Escrituras é que Deus, através de Isaías, ele fez uma obra grandiosa. Porque no livro de Isaías nós temos pelo menos 4 cânticos, são 4 hinos. São hinos que enaltecem a Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías escreveu esses cânticos, principalmente o centro desses cânticos é o capítulo 53 de Isaías, o famoso capítulo 53, onde vocês veem ali esse Deus apresentando-se como homem, oferecendo-se na cruz como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu podia ir mais além no meu sermão, mas vou terminar aqui. Algumas coisas na vida são assim, algumas coisas que nós vemos são até certa forma, até certa maneira de pensar, simples, mas são extremamente impressivas. E no meio dessa maldade toda, no meio de todo esse distanciamento de Deus, Isaías mostrou um Deus amorável para o povo de Judá. Mostrou para eles que tinha saída. Mostrou para eles que Deus era disponível, que Deus é perdoador. Mostrou para eles que não existe como a nossa vida cristã obter alguma melhora se não for através do conhecimento de Deus. E
quando eu leio o capítulo 53 de Isaías, o nome Isaías quer dizer o Senhor é salvação. Ou seja, Deus quer te salvar. Deus deseja ardentemente te dar vida eterna. Deus preparou o céu para você. E falando sobre o capítulo 53, e eu falei para vocês de algumas coisas que a gente vê na vida. Eu nunca me esqueço de um dia que o meu avô fez aniversário. E muitas vezes eu li na Bíblia que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu não entendia muito bem isso. Naquele dia que o meu avô fez aniversário na pequena fazenda lá que ele morava, em Bagé, o pessoal queria comer a carne de um cordeiro, uma carnezinha novinha. Não uma carne de açougue. Eles queriam comer uma carne gostosa. E para isso era necessário que um animalzinho daqueles morresse. Eu nunca vou me esquecer do que eu vi, porque um rapaz que é casado com uma prima minha, ele tomou uma ovelhinha muito linda e amarrou as patinhas dela. E quando ele amarrou as patinhas da ovelhinha, as crianças que estavam jogando bola pararam o jogo, algumas choraram, gritaram, protestaram, foram até ali à beira de onde o animal seria sacrificado, gritaram e disseram: não, 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 por favor, não, não faça isso com ela. Talvez os adultos ficaram olhando assim: é necessário que isso aconteça porque eu quero comer carne nova hoje. As crianças não. Então o nosso primo, ele pendurou aquela ovelha de cabeça para baixo. Eu nunca tinha visto, talvez alguns de vocês nunca viram. Interessante é que em todo ato assassino, ela não protestou, ela não berrou, ela não emitiu nenhum som. Simplesmente, quando ele a pendura ali, ela esboça alguma reação, e então ele introduziu no pescoço da ovelha uma faca pontuda, muito afiada, num lugar de bastante irrigação sanguínea, e quando ele fez isso, o sangue desceu em abundância. E nitidamente, quando a gente olhou tudo aquilo ali, a gente percebeu qual a razão pela qual Deus usou essa figura, esse simbolismo, com o único objetivo para mostrar para nós o quanto nos ama, para que nós possamos entender o quanto Ele deseja a nossa salvação. E a Bíblia chama Jesus de Cordeiro de Deus. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa manhã eu termino este breve sermão pedindo a vocês que Deus nos abençoe, que abençoe a nossa vida de tal maneira que o conhecimento de Deus seja a prioridade da nossa vida. Ao conhecermos a Deus, nós vamos perceber o quanto Ele é justo, santo, verdadeiro, mas vamos compreender também que Ele nos ama. Vamos compreender que Ele pagou o preço. Vamos compreender que Ele deseja a salvação. Nós vamos compreender que o céu está preparado para nós. E como disse um dos profetas do Antigo Testamento, ele disse assim: por favor, prossigam em conhecer ao Senhor. Queiram conhecê-lo cada vez mais. E eu quero terminar mencionando um hino do nosso hinário, do hinário adventista, que é o hino 117, que diz assim: se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti virá manhã de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Veja que interessante, a lógica de Deus. Se buscares conhecê-lo, você também vai amá-lo. Eu não sei como está a sua vida essa manhã. Eu sei que todos nós vivemos num mundo onde o inimigo de Deus obliterou o caráter de Deus. Ele quer pregar uma peça para nós mostrando um Deus que não é verdadeiro. Mas essa manhã eu creio que posso, no meu coração, na minha mente, aceitar a ideia de Deus
que está revelada nas Sagradas Escrituras. Se você crê desta forma, apenas levante a sua mão. Significa, sim, eu creio. Este é o Deus em quem eu confio. Esse é o Deus em quem eu acredito. Este é o Deus a quem eu sirvo. Que Deus abençoe você. O momento da sua vida, o momento atual da sua vida agora, Deus sabe. Deus sabe o que você está passando, quais são os seus pensamentos, quais são as suas lutas. Mas leve com você nessa manhã uma certeza, uma convicção. Uma convicção que não pode mudar em nossa vida. A convicção de que Deus ama muito você e deseja a sua salvação. Que Deus nos abençoe.
confessamos as nossas faltas, e nós pedimos a direção do Espírito Santo, que Ele nos guie ao Senhor e gere em nosso coração o desejo de conhecê-lo cada vez mais e cada vez melhor. E que ao conhecer-te, Senhor, possamos naturalmente refletir de alguma forma o seu caráter. Esse é o nosso pedido esta manhã. Toma em tuas mãos o coração, a mente, a vida de cada pessoa aqui presente. O Senhor nos conhece, sabe cada detalhe, cada pormenor da nossa vida. E é por isso, ó Deus, que como grande especialista que és, em transformar a realidade em que nos encontramos, é que entregamos a nossa vida em tuas mãos. E o fazemos em nome de Jesus. Amém.
Santo.